E eu quero te convidar nessa direção. Abrir a sua Bíblia. No texto de Hebreus, eu quero convidá-lo e convidá-la a colocar-se em pé. Texto de Hebreus, capítulo 12. O texto diz assim: Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se então estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiram e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para quem vivermos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manto não se desvie, mas seja, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Pai, obrigado por tua palavra nessa noite. Possamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento espiritual para a sua palavra, palavra de ânimo, de correção, de alegria, de vida, de propósito. Obrigado por esta noite, por esse tempo, pelos momentos que passamos aqui te louvando, te adorando de todo o nosso coração. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está presente, pelas pessoas que nos visitam nesta noite. Obrigado pela tua presença, por tudo que temos passado, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom em todo o tempo. Em teu nome, no amor do teu Filho Jesus Cristo, não são do teu Espírito Santo, nós oramos. Amém. Pode se assentar, meu querido e minha querida. Que texto interessante, instigante, que fala de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nos traz alguns questionamentos, e nos traz alguns ensinamentos extremamente contundentes, relevantes, para os momentos que estamos vivendo e que possamos viver. E eu quero tirar para mim, e deixar essa experiência para você, meu querido e minha querida, o que esse texto falou para a minha vida. A primeira coisa que esse texto fala para mim, diante da sua cobrança, da bênção que ele é, dos desafios que ele nos faz, e ele fala de testemunhos, de pessoas que foram importantes na vida do povo de Israel, os pais, os antepassados. Ele fala de luta contra o pecado, fala de Jesus Cristo, o único autor e consumador da fé. Ele nos faz um convite para sermos
participantes de uma nova vida, de uma vida em santidade. Nos fala de disciplina. Disciplina. Interessante quando ele fala, olha, um pai que ama disciplina o seu filho. Um pai que verdadeiramente ama disciplina o seu filho. A mãe também. Os pais que amam disciplinam os seus filhos. E ele está dizendo, olha, se nós não aceitamos a disciplina que Deus nos dá, então nós não somos filhos de Deus. Está dizendo isso para aquelas pessoas ali. A carta de Hebreus não é uma carta paulina, é uma carta de uma escola paulina, mas é uma epístola geral, é uma carta que se dirige aos homens e mulheres de Deus, trazendo para eles disciplina, trazendo para eles alegria, trazendo para eles, oferecendo perseverança, esperança. Para mim, eu tirei 3 lições que eu queria compartilhar e quem sabe se serve para você na caminhada de vida. A primeira é que a minha alma e a nossa alma, ela tem mais necessidade de Deus do que a terra seca da chuva. A minha alma, ela tem mais necessidade de Deus do que a terra seca da chuva. E olharmos esse contexto de terra seca, uma terra sem chuva, quando a gente olha o Nordeste, os desafios para aquelas pessoas que moram no semiárido, em um lugar que passa por um tempo de seca, como é que as pessoas sofrem? Sofrem as pessoas, sofrem o gado. É muito difícil viver em uma terra seca. Mas em contrapartida, há muitos corações secos, há muitas vidas de fato secas, há muitos casamentos secos, há muitas igrejas secas. Mas a minha alma, ela tem mais necessidade. Quando você consegue visualizar uma terra seca sem água, sem chuva, nós estamos passando agora por abundância de chuva. Mas pensemos se o contrário também fosse verdade. Se tivéssemos aqui agora a escassez de chuva, escassez de água. E em alguns pontos do Brasil, num momento, o ano passado, o ano retrasado, até onde um lugar que vocês gostam de ir muito, eu ainda não fui, Capitólio. De vez em quando eu vejo 300 pessoas da igreja em Capitólio, né? Lá naquele lago de Furnas. Ano passado, um tempo atrás, tinha escassez de chuva, o lago secou, as pessoas tiveram um prejuízo. Mais que isso, a minha alma, ela tem necessidade de Deus. A nossa alma tem mais carência de Deus do que a flor do campo tem, do orvalho da noite. A nossa alma tem mais ânsia por Deus do que os guardas pelo romper da manhã. Eu me recordo um dia, fui buscar o André, e ele estava no CPOR, né? E era um dia de frio, uma chuva fina, e aquele frio, e ele tinha deixado a guarda, passou a noite toda na guarda, e quando eu passei, eu vi o pobre do soldado, do guarda, o vigia, não é? Ansiando pela manhã, para que ele pudesse abandonar, para ele pudesse ir para casa descansar. Aquela chuva fininha com frio, é terrível. E ele estava com a arma, né? Assim que não pode ficar, mas ele estava com sono, acho que ele pôs a arma para se segurar, né? E eu falei, vai cair. Estava ansioso pela manhã, mais que o guarda possa ansiar pela manhã, a minha alma tem mais força, mais necessidade de Deus. A maior necessidade da nossa vida não é das bênçãos de Deus. A maior necessidade da vida, nós temos bênçãos sim.
A maior necessidade agora que temos não é das bênçãos de Deus, mas a maior necessidade que eu tenho neste momento é do Deus da bênção. Se eu não tenho o Deus da bênção, eu não usufruo das bênçãos. E muitas pessoas querem usufruir das bênçãos sem a presença do Deus, do dono da bênção. O tudo sem Deus é nada. O tudo sem Deus é nada. A riqueza do mundo sem Deus é consumada em pobreza. As glórias do mundo sem Deus são como vácuo. Somente Deus, somente em Deus, encontramos razão para viver. Somente em Deus, a nossa alma encontra descanso. E esse é um tema extremamente contemporâneo. Esse é um tema extremamente atual. No mundo em que as pessoas estão ansiosas. No mundo em que a notícia que nós gostaríamos de ouvir era essa: Belo Horizonte não vai fechar. Ribeirão das Neves não vai fechar. Mas nós estamos ouvindo ao contrário. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que este é um ano de vitórias em nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo que o Senhor nos chama a usufruirmos de uma busca, de uma vida extremamente profunda com Deus. Esse é um tempo, minha querida, como você tem falado da Isadora. É o tempo de você ensinar a profundidade de Deus à sua filha, esse tempo. A geração que está nascendo, está crescendo, é a geração da pandemia, que daqui a uns anos vai dizer: olha, eu passei pela pandemia, mas passei pela pandemia acreditando na graça e na misericórdia do nosso Deus. Por isso, meu querido, minha querida, a primeira característica que me salta aos olhos é que a minha alma, ela tem mais necessidade de Deus do que a terra seca da chuva. As riquezas do mundo não podem preencher o vazio do nosso coração. O conhecimento, o dinheiro, o sucesso, o poder, a fama, sem Deus, são insuficientes para dar significado à nossa vida. Deus nos criou para Ele, somente nele encontramos significado e razão para viver. A Ele toda a honra e toda a glória. Somente em Deus, preste atenção. E esse não é um tempo de desânimo, pelo contrário. Nós estamos vivendo mais ou menos um tempo como aquele do povo no deserto. Se lembra do deserto? Quando o povo não tinha isso aqui, como isso aqui faz falta? Vocês lembram que eles não tinham água? Vocês lembram que o povo chegou no lugar onde a água era amarga e o Senhor transformou a água? Vocês lembram a reclamação? E o povo diz assim: para que nos tirou do Egito para morrer de sede no deserto? Ou, para que nos tirou do Egito para morrermos de fome no deserto? E a presença de Deus se fazia e Deus falava com o povo: ande para frente, não é tempo de desânimo, diga ao povo que ande, que continue a caminhada de vida. Este é um tema contemporâneo. Eu vejo muitas vezes: eu estou desanimado. Você ainda está vivo. Dê graças a Deus, porque nós já perdemos 200 mil pessoas. Você está vivo. Eu estou vivo. Preciso ter segurança. Eu estou vivo. Preciso acreditar na graça, misericórdia. Apesar das lutas e das dificuldades que temos, continuarmos avançando, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo, a vida sem Deus é seca como um deserto. Se a minha alma, ela tem mais necessidade de Deus do que a terra seca sem chuva, a vida sem Deus é seca como o deserto, infrutífera, como os espinheiros, estagnada como um poço de águas paradas e lodacentas. Nós precisamos nos voltar para Deus, a fonte de água vivas, em nome do nosso Senhor Jesus. A única fonte de águas vivas é o nosso Senhor. É a sua graça, é a sua misericórdia. Nós precisamos, irmão, irmã, nos arrepender dos nossos maus caminhos e emendar as nossas veredas. É o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele diz: a disciplina de Deus é para o nosso bem. Ele diz: olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue.
e vocês se esqueceram da exortação que lhes dirigida. Alguma coisa estava acontecendo naquela comunidade, ou as comunidades a quem ele se dirigia. Nós precisamos ser pesados e pesadas na balança de Deus. Precisamos reconhecer os nossos pecados, sentir tristeza pela nossa frieza espiritual e sentir vergonha pela escassez dos nossos frutos. A igreja do Senhor, precisa ser pesada na balança de Deus. Precisamos reconhecer os nossos pecados de fato. É tempo de reconhecermos nossos pecados. Eu preciso sentir tristeza pela minha frieza, e eu vejo muita gente que se esfriou. Eu preciso sentir tristeza pela minha frieza espiritual. Eu preciso sentir vergonha pela escassez dos nossos frutos, dos meus frutos. Eu preciso de vergonha. E o juízo começa pela casa de Deus. Não basta apenas uma volta superficial para Deus. Ele não se impressiona com os nossos gastos pomposos. Nós estamos aqui reformando a nossa igreja, mas isso não impressiona a Deus. Pelo contrário. O perdão é resultado de arrependimento. O perdão é resultado de restauração. E a restauração é consequência do quebrantamento e da plenitude de vida com Deus. E eu vou dizer para você, meu querido e minha querida, se a minha alma tem mais necessidade de Deus do que a terra seca da chuva, se a vida sem Deus é como um deserto, a vida com Deus é seca, sem Deus é seca como um deserto, a vida sem Deus é infrutífera. Esse é um tempo de nós, como irmãos e irmãs, como povo de Deus, sermos testemunhas fiéis desse mundo. Amanhã vai ter uma grande passeata em Belo Horizonte, porque as pessoas estão lutando para vender álcool. Elas querem reabrir os bares. A maioria das pessoas que estarão na passeata, amanhã, são donos de bares, de estabelecimentos. E eles têm uma intenção: reabrirem os bares. Porque, segundo eles, restaurantes não rendem lucro se não vender cachaça, não vender cerveja, se não trouxer sofrimento para o povo. Olha que coisa maligna, que a gente precisa prestar atenção, que a gente não presta atenção. É um ciclo demoníaco. O que ele quer, o que na verdade ele quer, é trazer morte para as pessoas. Eles querem abrir, não querem lucro. O lucro, a visão do mercado é demoníaca. Ela não é abençoadora. Isso é terra seca. Isso é terra seca sem compreensão. Então eles querem abrir os bares para vender cerveja, porque cerveja e álcool. E um camarada que se diz juiz, que se diz inteligente, disse, numa outra época, ele fez deu uma liminar para os bares, juiz, se dizendo juiz, não é? Fez uma liminar para os bares, dizendo que, assim como álcool gel, né, ele tem o poder de proteger as pessoas, tomando álcool, também mataria o vírus. É uma ignorância sem tamanho. Parece que nunca estudou. Que Deus tenha misericórdia desse homem, dessa pessoa. Mas vejam bem, eles não estão querendo fazer uma passeata porque eles amam as pessoas, não. Eles estão querendo matar as pessoas. Não é? Porque eles querem abrir os bares para que haja aglomeração. Por outro lado, os hospitais não têm mais aonde colocar pessoas. Os médicos estão cansados. Há um colapso
não é? E não posso ser leviano, e vou dizer para você que a imprensa não está divulgando, de fato, o número de pessoas que estão com o coronavírus, que os resultados eles estão sendo maquiados. É bem possível que nós tenhamos muito mais pessoas infectadas do que temos. Porque o Mater Dei, por exemplo, não tem mais espaço para ninguém. Os hospitais particulares não têm mais leitos. E as pessoas amanhã vão fazer uma grande aglomeração, assim como os donos de academia fizeram uma grande aglomeração e sem máscaras. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E estamos enfrentando dificuldades em algumas cidades, e o povo de Deus às vezes aceita, é intimidado. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo de Deus começa pela sua igreja, pelo seu povo. E nós, irmãos e irmãs, se quisermos que a chuva venha sobre a terra seca, precisamos pedir o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, para que a igreja de fato, ela possa dar frutos, e frutos para o Senhor Jesus. Portanto, a minha alma tem mais necessidade de Deus do que a terra da chuva. A vida sem Deus é seca como deserta, e uma vida seca, ela produz secura. Uma vida seca produz sofrimento. Uma vida sem Deus é uma vida sem disciplina. Uma vida sem Deus é uma vida sem frutos. Uma vida sem Deus é uma vida marcada pela morte, pela tristeza, pela frieza de coração. Por isso é tempo da gente se converter de fato ao nosso Senhor, e entregar de fato a nossa vida, o nosso coração, e voltarmos para o caminho do nosso Senhor. E eu termino, que é interessante que ele fala de testemunhos, né? E de fato muitas gerações experimentaram grandes experiências com o Espírito Santo. Uma grande multidão, e ele fala disso, muitas pessoas de fato experimentaram um tempo maravilhoso com Deus, da presença de Deus, da vida com Deus, da perseverança no amor, na graça, na misericórdia do Senhor, experimentando as provisões do Senhor. E dessa forma, nos fala que nós também, a exemplo dessas pessoas que são citadas, ele diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado. E realmente é tempo de nós nos livrarmos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e o pecado, às vezes o pecado e o caminho errado, e ele diz isso, e isso é de fato, o texto nos diz isso, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É tempo, irmãos e irmãs, podemos conhecer mais de Deus através das Escrituras, e experimentarmos da provisão desse Deus maravilhoso. Será, pastor, que nós podemos produzir frutos? Podemos produzir frutos, sim. Podemos produzir frutos para a glória de Deus, através do envolvimento mais efetivo com o reino de Deus. É hora de nós clamarmos ao Senhor para que os tempos de refrigério da sua parte venham sobre nós. O meu desejo, irmãos e irmãs, e eu vou dizer para você, eu fico a imaginar a terra clamando por água, uma terra seca. Eu estou aqui fazendo um jardim ali perto da casa pastoral, plantando algumas frutas, né, algumas árvores frutíferas. Plantei lá laranja, daqui uns dias eu vou deixar vocês irem lá, colher laranja seleta, laranja boa, né? Plantei lá mexerica carioquinha,
Não é só para mim, não. Eu vou deixar, pastor, eu vou deixar você lá, aquela mexerica docinha, né? Um dia vocês vão poder ir lá. Plantei rosa, vai ficar florido lá. Plantei pocã para abençoar a igreja. Plantei lá, daqui a pouco nós vamos ter pocã, você vai poder ir lá, não é? Eu espero que eu esteja aqui para usufruir daquela pocã docinha, não é? Quem sabe um dia você chegar aqui, você vai encontrar os frutos ali, ó, laranja, pocã, mexerica. Plantei ameixa, tem ameixa lá no terreno. Plantei jabuticaba. O dia que estiver dando jabuticaba, vou pôr um balaio de jabuticaba para você experimentar ali. Plantei ameixa, jabuticaba, pitanga, acerola. Acerola já tem um pé lá dando acerola, não é? Quase todo domingo a gente faz suco de acerola. Mas a terra teve que ser preparada. Era uma terra seca. Eu comprei pelo menos 10 pacotes de esterco de curral. Agora é uma terra diferente. Eu imagino a terra olhando, uma terra seca, querendo a chuva, e a chuva não vem. Pois bem, mais que isso, a sua alma, a minha alma, a nossa alma, tem necessidade da presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, abençoe a sua família. Toda a terra tem que ser preparada. Se aquela terra lá, depois você pode dar uma olhadinha, você vai lá, vai ver o pé de laranja já está grande, não é? Daqui 6 meses já vai produzir. Vai lá para você ver depois. Mas a terra teve que ser preparada. Eu lá gastei um dia todo, me sujei, cavando, colocando esterco, colocando outros produtos que o jardineiro falou que era para comprar. Tá tudo. Tem um pé de abacate. Daqui uns dias vão ter aqueles abacates docinhos ali. Vou plantar manga também, para abençoar a igreja. Mas a terra foi preparada. Essa terra, ela tinha ânsia de ser preparada. E agora ela vai dar bons frutos. Que Deus possa preparar o coração, o nosso coração, o terreno do nosso coração, do seu coração, você que está em casa. Nós temos mais necessidade de Deus do que a terra seca. E a terra seca, quando preparada, ela dá bons frutos. Que possamos dar bons frutos para o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E, de fato, a nossa busca precisa ser por uma vida mais profunda com Deus. Meu Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Um tempo de lutas, um tempo de dificuldades, mas um tempo também de experimentarmos a sua graça e a sua misericórdia. Obrigado pela forma que o Senhor fala conosco, da forma que o Senhor nos disciplina. Talvez esse tempo que estejamos passando seja um tempo de disciplina na nossa vida, para conhecermos a sua graça, a sua misericórdia, para de fato sabermos quem o Senhor é. Nos abençoe como igreja. E às vezes a nossa terra está seca, a nossa vida está seca, estamos desanimados, sem perseverança, sem ânimo. E como cantamos aqui no deserto, então eu direi, abre-se o mar, e o mar vai se abrir, e vamos andar no sobrenatural, quando crermos e vivermos de fato na Tua presença. Obrigado por essa noite, dá-nos uma boa semana na Tua presença. Oramos em Teu nome, e em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a graça de Deus, que está além de toda e qualquer compreensão humana, que o amor maravilhoso, Salvador, curador do nosso Senhor Jesus, e que a doce e perfeita consolação do Espírito Santo estejam convosco, amados e amadas, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Ide em paz. O Senhor te abençoe. Como é que você chama? Breno. Prazer, viu? Volte sempre. Júlio. Ailton.
Deus te abençoe, viu? Prazer ter vocês conosco. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma boa semana na sua presença. Amém. Deus abençoe. Aqui. Depois você manda para mim.